Olá, professor. Nós vamos discutir, dialogar sobre o primeiro caderno do primeiro ano de filosofia do ensino médio. Para introduzir, nós vamos discutir o conceito de filosofia presente nesse primeiro caderno e que serve de base para todos os outros, que é o conceito retirado do PCN, para criar uma certa harmonia dialógica no debate de filosofia em sala de aula. Cada filósofo, nós sabemos, tem o seu conceito de filosofia e, segundo o nosso TCC, também temos o nosso problema e o nosso conceito com a filosofia. Portanto, é importante que tenhamos um conceito mais geral, que possa ser usado em mais que uma escola e que os alunos possam partilhar numa situação de mudança ou outra. O conceito é simples. Conceito de filosofia como reflexão crítica. A reflexão crítica, o aluno se colocar de maneira racional diante do conhecimento, que é o seu objeto, e da ação, que também é um objeto da reflexão crítica. Conhecimentos como ideologia, literatura, arte, política, ciência e ação ética e política na sociedade e na vida individual. Enfim, qual é o objetivo dessa ação e dessa reflexão sobre o conhecimento? É a criação da cidadania. O fruto último da filosofia na sala de aula é a criação de bons cidadãos, aqueles que votam bem, são críticos e sabem conviver e viver em sociedade. A situação de aprendizagem número 1, nós temos diversas aulas. A primeira aula consiste em ouvir o aluno. Ele está chegando do ensino fundamental. É provável que nunca tenha visto a palavra filosofia na vida. Portanto, a partir do que ele conhece e a atitude metodológica do ouvir, nós teremos acesso às informações que os alunos trazem a respeito da filosofia. É preciso ouvir os alunos. E também é importante que eles nos ouçam. Temos um quadro, e nesse quadro o aluno apresentará o que lembra o quê. Matemática lembra o quê? Inglês lembra o quê? História lembra o quê? E filosofia, o que lembra? Nesse momento, nós vamos trabalhar com o preconceito do aluno, caso ele não tenha um conceito formado ou crítico da disciplina. Então, é importante ouvir. Não se tem como trabalhar com aquilo que não se conhece. A segunda aula é o diálogo. No diálogo, uma vez que você conhece a situação do aluno, você está apto a informá-lo dos conhecimentos da filosofia. O que vocês pensam da filosofia? Criamos um quadro com algumas questões que encontramos na sala de aula muito comuns. É um curso para passar o tempo, é um conhecimento alienado, incapaz de dialogar com a realidade, é um conhecimento que ajuda a gente a ser feliz, é uma espécie de terapia de grupo na sala de aula, é uma lição de moral, já que o padre não pode vir à escola, o pastor não pode vir à escola. Enfim, para diversas situações, criamos um mínimo de resposta possível. Mas a escola pública ela é sempre inventiva nas situações que colocam um professor de filosofia contra a parede. Nós sabemos disso e pensamos que é importante se comparar ou se deparar com essa situação. A quarta e a quinta aulas tratarão do texto filosófico, o que caracteriza a nossa disciplina diante das outras. Obviamente que a reflexão é um objeto da filosofia, no entanto, não só. Não podemos pensar que o historiador, que o linguista, que o geógrafo e que o biólogo não fazem reflexão em sala de aula. Mas a nossa reflexão é filosófica. O que caracteriza é o texto filosófico. Portanto, apresentamos Platão, Aristóteles e São Tomás de Aquino. O professor pensa, esses textos não são adequados, ou os alunos, por um milhão de motivos, não são aptos a esses textos. Portanto, mude, mas mude por textos filosóficos. Não se pode trocar Platão por nenhuma outra música ou por filme. É preciso que Platão seja Platão e que o filme e a música e a poesia estejam submetidos à característica fundamental da disciplina. Na sexta aula, o aluno precisa escrever algumas questões que ele precisa colocar no seu caderno. É importante que o caderno de filosofia esteja organizado. A avaliação da situação de aprendizagem, o professor pode, além do caderno, propor a redação,
o professor pode observar a presença do texto, a participação na sala de aula. E, caso opte por prova, o professor terá, ao final, algumas questões de avaliação final que ele poderá usar caso ache conveniente. Situação de aprendizagem número 2. Sondagem inicial. Novamente, a sondagem inicial trata-se, na filosofia, do ouvir e, nesse caso, dialogar. A 7ª aula trata do intelecto. Bom, se a reflexão de um primeiro momento serve para tudo, o intelecto é uma base fundamental para que o aluno saiba diferenciar o objeto mesmo da filosofia. A presença de John Locke, nesse primeiro momento, mostra a característica fundamental da filosofia, que é conhecer a própria possibilidade do conhecimento. Então, o aluno é levado a pensar o seu intelecto, a reflexão e agora o empirismo. No empirismo, o aluno comparará o intelecto à televisão. Como cada um capta os sinais e transforma ou imagem, no caso da televisão, ou em conhecimento, no caso do intelecto. A 8ª aula trata disso, no ensaio acerca do entendimento humano de John Locke, na página 25, onde o aluno é convidado a ler John Locke. É fundamental que ele leia. O vocabulário pode ser difícil? Pode, mas pensa bem a tabela periódica e o aluno aprende. Pensa bem em outras disciplinas, outros vocabulários difíceis, como da gramática, da biologia, da química e da física. E o aluno aprende. Por que ele não aprenderia o vocabulário do John Locke? É o nosso papel criar a ponte. Existe nessa atividade uma maneira do aluno ler o texto filosófico. Qual que é a diferença do aluno ler um texto filosófico a partir da filosofia e aquela ensaio de leitura que ele faz nas aulas de língua portuguesa? O que é fundamental é a construção do argumento. Não tanto os aspectos gramaticais ou expressivos da língua, mas a criação do argumento. O aluno precisa observar como se constrói um argumento, a ordem das ideias. E é isso que deve direcionar todas as leituras, a ordem das ideias. Os exercícios de leituras tratam de ordens de ideias. As ideias são concretas, elas existem e elas têm uma ordem, assim como o mundo, de certa medida, analisado pelas ciências naturais, tem uma ordem. É essa ordem que o aluno precisa entender no texto filosófico. Enfim, o aluno é convidado a ler Kant, na Crítica da Ração Pura, na 9ª aula, que também é uma aula de leitura. E aí, nessa aula, o aluno é convidado a conhecer 2 tipos de conhecimento. Conhecimentos a posteriori e conhecimentos a priori. Conhecimentos que dá experiência e conhecimentos em si, conhecimentos teóricos. Essa distinção é fundamental ao aluno para o seu progresso intelectual, para ele conhecer a importância do pensar. Lembremos que estamos tratando de adolescentes. O sentir é o que tem mais relevância na vida deles nesse momento, de modo geral. A segunda parte do caderno trata de um instrumental para que o aluno faça pesquisa em filosofia. Primeiro momento, a partir da página 31, há um esboço da história da filosofia, que ela é suporte para o professor na sala de aula e um aspecto de pesquisa para o aluno. Na página 33 estão os períodos da história da filosofia, os períodos clássicos, que, vez ou outra, são questionados. Na página 37 estão as áreas da filosofia, as disciplinas próprias da filosofia, as características a partir dos problemas. Então, ali o professor encontrará o problema, as questões introdutórias da disciplina, de forma resumida, uma citação filosófica, em que o professor encontrará, por exemplo, na página 39, um texto de apoio, como Bachelard, e onde o professor tem acesso ao tema e ao problema da disciplina ou da área da filosofia dentro da grande disciplina que seria a filosofia. Teoria do conhecimento, ética. O conceito é apropriado? Não é. Cabe à crítica do professor. Pode substituir o conceito? Pode. Mas a citação ou a passagem filosófica tem que ser de um filósofo, para dar essa característica própria da nossa disciplina, da nossa área.
Agora, se voltarmos à página 42, existe um aspecto um pouco mais detido, que é a metafísica de Aristóteles. Como que nós conhecemos as coisas, ou como é possível que um ser seja ele mesmo, aspecto próprio da metafísica. Criamos um quadro ao aluno. Acreditamos que o aluno, usando quadros em filosofia, terá um acesso melhor ao argumento ou à clareza do argumento na área. Portanto, o quadro do programa Meta-Aristóteles, que o professor pode chamar do que quiser, pensamos em uma ligação com a informática, sabendo que eles gostam, que os alunos gostam da informática, vivem no Orkut, então o professor tem esse acesso. Qual é a causa material, qual é a causa formal, qual é a causa eficiente, qual é a causa final? Algo que é extremamente complexo, foi reduzido, obviamente, mas está absolutamente claro a partir desse quadro. O professor pode usar qual é a causa material de si mesmo, qual é a minha forma, para Aristóteles, a alma, qual é a forma do amor, qual é a forma do estudo. Enfim, o aluno é convidado à introdução à lógica. A lógica, não tanto as regras da lógica, mas os princípios da identidade, na página 45, o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. Enfim, a importância da lógica em relação aos conhecimentos empíricos, a diferença de uma assertiva lógica de uma assertiva empírica. Enfim, posso dizer que esse caderno, para muitos, é o básico, para outros, superficial, para outros, aprofundado demais. Mas é um espaço de diálogos entre professores e entre alunos, entre diversas escolas, diversos setores da rede do Estado de São Paulo. Importante salientar que o professor pode fazer uso dele com toda a liberdade e criticidade, não deixando de usar outros instrumentos, como o livro didático, porque é onde o professor é sempre convidado a pesquisar a biografia dos filósofos para apresentar bem as suas aulas. Nesse sentido, espero que o professor faça um bom uso, que o caderno sirva realmente como um vetor de ideias e de possibilidades.